Olá, tudo bem? Eu sou o professor Éder, estou aqui com a professora Daniela e nós queremos conversar um pouco com você sobre mercado de trabalho para dois dos cursos de graduação que nós temos aqui na Unicesumar, o curso de Gestão Pública e o curso de Gestão das Organizações do Terceiro Setor. Eu vou iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, passando a palavra para a professora Daniela, a quem eu gostaria que se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua formação e sobre as suas experiências. Daniela? Olá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, onde nós trataremos então um pouco a respeito da carreira dos profissionais que optam pelos dois cursos de gestão que nós estaremos aqui conversando com vocês. Eu sou a professora Daniela, economista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, sou especialista em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina e sou mestre em Economia Regional também pela Universidade Estadual de Londrina. Eu ministro aulas aqui no curso de Gestão Pública e nesse nosso bate-papo eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o papel do profissional que opta por essa carreira. Alguns alunos acabam, em algumas situações, confundindo, achando que fazer gestão pública ou cursar gestão pública é uma graduação onde ele vai ter a possibilidade de trabalhar só no âmbito público, até mesmo por conta do próprio nome do curso de graduação. E nesse bate-papo é importante deixar claro para você que está se candidatando ou que está iniciando os seus estudos nessa área, que existem inúmeras possibilidades, tanto no âmbito público, obviamente, que você pode ocupar um cargo por meio de um concurso público ou até mesmo por meio de um cargo comissionado, como você pode também atuar na iniciativa privada. Vocês sabiam que existem hoje inúmeras empresas privadas que trabalham diretamente com o governo? E essas empresas, obviamente, elas precisam de profissionais que conheçam do âmbito público, que conheçam da gestão pública para contribuir com esse processo. Quando nos relacionamos com os órgãos públicos, existe todo um procedimento a ser cumprido, a ser seguido, porque existe uma lei por conta disso que rege todo esse procedimento. Nesse sentido, as empresas privadas acabam tendo muita dificuldade em se relacionar com o setor público, justamente pelo fato de não conhecer exatamente como que essas normas são aplicadas, como essas normas são desenvolvidas. Os profissionais que conseguem trabalhar no âmbito privado, ajudando essas empresas que se relacionam com o âmbito público, acabam fazendo total diferença nesse tipo de mercado. E acreditem vocês ou não, é um mercado bastante escasso de profissionais. Nós temos pouquíssimos profissionais no âmbito privado que conhecem da gestão pública. Sabia disso, professor? Pois é, eu sei um pouco, conheço um pouco, até mesmo por experiência profissional, Daniela. Eu atuo no setor público já há alguns anos, tem aí 16 anos que eu sou servidor público. E acho que uma das grandes falhas, ou um dos grandes problemas, é o fato de nós termos muitos servidores públicos, mas nós não temos muitos gestores públicos. Talvez, e espero que a Daniela possa falar um pouco mais sobre isso, uma das grandes questões, um dos grandes nós do serviço público hoje seja esse. Nós pensarmos o quanto há muitos servidores, mas há poucos gestores. A questão da profissionalização, que é isso que vocês estão buscando, independente de qual seja o curso, é extremamente importante, né? Então, só antes de te devolver a palavra para a gente voltar a falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre a gestão das organizações do terceiro setor também para vocês. Para quem está buscando uma formação nessa área, a profissionalização nessa área, é importante dizer que, assim como no caso da gestão pública, para o caso dessas organizações da sociedade civil, dessas entidades sociais, nós também ainda somos muito carentes de pessoas capacitadas, pessoas devidamente habilitadas para se responsabilizar e para conduzir essas entidades. E da mesma forma como a Daniela pontuou para o caso da gestão pública, pensar na gestão das organizações do terceiro setor implica em pensar uma série de relacionamentos que estão também além da própria atuação dessa entidade, já que essas organizações elas atuam em diálogo com o poder público e com o mercado, com as empresas privadas. O que a gente tem para falar para vocês com relação ao mercado é sobre
qual é o campo, quais são as potencialidades, como se desenha o que se espera de um profissional em cada uma dessas áreas. E aí eu vou voltar a palavra para a professora Daniela, para ela me dizer se essa minha visão de quem está dentro do setor público sobre essa pouca profissionalização ou problemas de gestão se coloca ou não agora sob a perspectiva dela, que lida e pesquisa a gestão pública em si. Com certeza, professor. É muito comum nós encontrarmos, né? Vamos pegar lá os servidores públicos, né? Como a título de exemplo aqui do professor Éder, e depois ele pode comentar também um pouco a respeito disso. Muitas vezes, o servidor público, ele se torna servidor por meio de um concurso público, que não necessariamente o avalia por meio de provas específicas. O que eu quero dizer? Muitas vezes, na prova que ele vai realizar para poder ingressar na carreira pública, não é cobrado dele o conteúdo que será necessário ou o conhecimento que será necessário para a função que ele vai executar dentro da esfera pública. Então, geralmente, essas provas são provas de conhecimentos gerais, exceto naqueles casos, né, quando a pessoa vai prestar o concurso para ser advogado ou da prefeitura ou médico, que aí são situações específicas. Essas provas são provas direcionadas. Mas aqueles profissionais que eles vão se candidatar a uma determinada vaga, que não necessariamente são áreas específicas, ele acaba fazendo uma prova, e essa prova vai capacitá-lo a ingressar ou não na carreira pública, e quando ele acaba ocupando esse cargo tão almejado, tão suado, que nós sabemos que as pessoas aí que prestam concurso e que buscam uma oportunidade de trabalho por meio de um concurso, estudam muito. A hora que ele chega dentro do âmbito público e vai começar a executar suas atividades, ele acaba se frustrando pela dificuldade de lidar com aquela vivência, de lidar com aquela realidade, e que as regras que o âmbito público, né, por meio de lei, acaba instituindo. Então, hoje nós temos muitos servidores que precisam ingressar nas suas atividades, aprendendo, começando do zero, tendo que compreender exatamente qual é a dinâmica da gestão pública. E essa situação nós não temos só naquele indivíduo, naquele profissional que estuda e se capacita para passar num concurso público e ocupar aquele cargo. Nós temos aquelas pessoas que acabam ocupando cargos temporários, nós temos os próprios gestores públicos, né, prefeitos, governadores, presidente da república, por que não? Nós temos muitos desses indivíduos que acabam assumindo cargos públicos sem entender da gestão pública. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos, eu acho que todos nós deveríamos compreender de que maneira a gestão pública funciona. Não necessariamente porque vamos ocupar cargo público, mas sim porque pertencemos a esse contexto enquanto cidadão. Então, é importante que nós, pertencentes a esse contexto enquanto sociedade, possamos compreender exatamente de que maneira que a dinâmica da gestão pública ela deve acontecer. Eu, por exemplo, por atuar no âmbito privado, que trabalha diretamente relacionado a questões públicas, eu vejo o quanto as empresas têm dificuldade em estabelecer essas relações comerciais, justamente por não conhecerem ou por não compreenderem de que maneira que a esfera pública é acostumada a atuar. Então, eu sempre digo para esses empresários, para quem eu presto consultoria, quando você se candidata ou quando você se coloca numa relação comercial junto a um órgão público, não são as suas regras que valem, né? São as regras do direito público, né? Onde em alguns casos o direito privado acaba conseguindo entrar, mas que o direito público, na verdade, acaba tendo uma hierarquia, sendo maior dentro desse contexto. Então, hoje a gente tem buscado cada vez mais capacitar, né, profissionais, tanto para o âmbito público quanto para o âmbito privado que quer manter relações com o setor público. Tem muitos alunos que acham, não quero fazer gestão pública ou não vou cursar gestão pública porque eu não tenho interesse de fazer concurso público. Mas não é só quem quer prestar concurso público ou para quem já está concursado e está cursando gestão pública que o curso em si vale a pena. O curso em si, ele vale a pena para todas as pessoas que querem conhecer dessa dinâmica, atuarem no âmbito privado, atuarem no âmbito público e contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa e uma sociedade melhor. Poxa,
Que legal. Acho que nesse sentido dessa busca por uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas tenham mais oportunidades, mais possibilidades, esses dois cursos dialogam muito, né, Daniela? A gente pensar a atuação das entidades do terceiro setor passa, em grande medida, por pensar a tentativa ou, em último caso, se possível, a promoção de mudanças que conduzam a melhorias tanto nas políticas públicas quanto na vida em comunidade de modo geral. E o que são essas entidades, então? Quando a gente fala de gestão pública, quando a Daniela fala de gestão pública, todos nós, em alguma medida, temos alguma noção do que é o Estado, do que é um ente público, de qual é o objeto abstrato do qual estamos falando, né? E essas entidades, onde elas estão, como elas se distribuem? As entidades do terceiro setor, a Daniela falou agora sobre legalidade, sobre legislações específicas, elas também gozam de todo um aparato jurídico específico. Elas são sempre entidades sem fins lucrativos, são entidades que têm interesse público, constituídas geralmente com alguma finalidade que vise a promoção de melhorias da vida da população, seja essa população um grupo muito específico, por exemplo, pessoas que demandam determinada atividade cultural, ou um público geral, um público amplo, no caso de entidades que atuam em todo o mundo, como o WWF, que é uma organização de proteção aos direitos dos animais, fauna e flora, que tem atuação aí em todo o mundo. O que é importante a gente pensar quando falo dessas entidades no Brasil? Primeiro, as entidades do terceiro setor hoje, aquelas que estão formalmente registradas junto ao poder público, somam cerca de 400 mil. Por um lado, é importante a gente pensar, e é importante destacar, que dessas cerca de 400 mil, mais da metade foi criada ou formalizada nas últimas 2 décadas. Então, só por aí, a gente já tem alguma noção do mercado de trabalho que se coloca, já que o terceiro setor é um setor em expansão, é um setor em crescimento. Por outro lado, é importante nós pensarmos também que, como eu acabei de dizer, há normas e legislações que são específicas para o funcionamento dessas entidades. Existe o caso de muitas entidades que atuavam antes de maneira informal, como grupos comunitários, movimentos sociais, que não tinham uma institucionalização formal e que nas últimas décadas buscaram essa institucionalização. E por que elas buscaram? Porque quem atua no terceiro setor não necessariamente atua somente lá na ponta, não atua somente prestando serviços à comunidade, tentando promover algum tipo de melhoria social. Essas pessoas atuam, por exemplo, na captação de recursos públicos, a captação de recursos junto ao Estado, e também na utilização de recursos que vêm de empresas. A gente sabe que hoje a responsabilidade social por parte das empresas é crescente, existe a possibilidade de doação de parte do imposto de renda, e aí tanto de pessoas jurídicas quanto de pessoas físicas para essas entidades. E além disso, nas últimas décadas no Brasil, a gente passou por um processo de abertura dos espaços públicos. A gestão pública, da qual a Daniela tem falado, nas últimas décadas caminhou para ouvir mais a população, para dialogar mais com a população, por meio de várias iniciativas de participação institucional. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em algum momento pode ser que já tenham tido algum contato com possibilidade de diálogo com o Estado, como os orçamentos participativos, os conselhos ou as conferências de políticas públicas, ou mesmo as audiências públicas. Esses espaços institucionais que o Estado permite, através dos quais o Estado permite que as entidades possam se manifestar, é um campo de disputa, é um campo de encaminhamento de demandas, é um campo onde a população tem o direito, tem a possibilidade de dizer para o Estado, de mostrar para a gestão pública quais são os problemas, quais são as carências e onde se pode avançar. Mas para que a gente avance, para que nós tenhamos um diálogo cada vez mais qualificado, é importante que nós tenhamos profissionais cada vez mais qualificados. E até pouco tempo,
o terceiro setor funcionava praticamente de maneira integral com a mão de obra voluntária. Para vocês terem uma ideia, mesmo após esse boom de institucionalização, de formalização dessas entidades, apenas cerca de 30% das quase 400 mil entidades tem algum funcionário registrado. Ou seja, mais de 70% de todas as entidades do terceiro setor que estão em atuação no Brasil formalmente só trabalham com mão de obra voluntária. Se a gente pensar que além dessas entidades, tem muitas outras que trabalham na informalidade, seja porque estão ligadas a entidades religiosas, a associações comunitárias, a movimentos sociais, ou mesmo porque são aqueles grupos de pessoas que se reúnem para promover algum tipo de ação e que não têm a preocupação da institucionalização, nós podemos perceber que, apesar de termos cerca de 2 milhões de pessoas formalmente empregadas no terceiro setor, o número de envolvidos é muito maior. Nós temos, então, uma possibilidade muito grande e uma carência muito grande de profissionais que se especializem para trabalhar nessa área, que busquem fomentar cada vez mais a melhoria desse campo. E para a gestão pública, Daniela, como que está o campo? Qual é o número de pessoas que estão trabalhando? Qual é a expectativa de melhoria? O que se busca, o que se espera de bons profissionais na gestão pública? Olha, ótima pergunta. E quanta coisa bacana, não é mesmo? O professor Éder falou tanto sobre as possibilidades que o terceiro setor traz, que eu acabei ficando com vontade de me matricular e cursar uma nova graduação. Olha só, pessoal, é lógico que em função da situação, da realidade do Brasil hoje, a expectativa por bons profissionais dentro do âmbito público vem crescendo muito, né? É fato que nós vivemos uma crise política no Brasil, além de vivermos um recesso econômico, né? Acredito que nós não podemos colocar que estamos em crise ou que vivemos num período de crise, mas com certeza nós estamos num período de recessão. Existe muita instabilidade, existe muita falta de credibilidade, existe inclusive bastante descrença com relação ao serviço público, ao âmbito público, entre outras questões. Então, o que nós esperamos desses profissionais? Hoje nós temos um número de profissionais nesse setor muito alto. Se você pegar aí o número de servidores que nós temos hoje, prestando serviço à sociedade, o número é um número muito grande. Mas a grande pergunta que fica é, quanto desses profissionais que hoje estão a serviço público estão aptos e estão capacitados para executar adequadamente as suas funções? É muito comum nós presenciarmos a vinda desses alunos. Então, alunos que hoje já estão no âmbito público, já estão concursados e que estão buscando capacitação. Isso mostra que esses profissionais, eles estão buscando conhecer o que nós temos de novo, o que a gestão pública tem de novo a oferecer, para que esses serviços possam ser prestados e oferecidos da melhor qualidade possível à comunidade. Então, hoje nós temos um número considerável de profissionais que já estão no âmbito público dentro da proposta de ser um servidor, e temos também um número considerável de pessoas que trabalham no âmbito privado, como eu comentei com vocês, diretamente com as relações de comércio com os órgãos públicos. Então, esses profissionais, eles representam empresas privadas que mantêm relação de compra e venda com os órgãos públicos. Então, esses profissionais, eles também se capacitam dentro do âmbito público, dentro da esfera pública, para que eles possam, então, se adequar a esse procedimento, a forma como ele efetivamente funciona. Para vocês terem uma ideia, dentro do curso de gestão pública, que é onde eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, vocês vão cursar inúmeras disciplinas. Entre elas, nós temos desde da formação sociocultural e ética, né, que é a base para que esses profissionais consigam compreender exatamente como funciona toda essa estrutura, a questões como economia do setor público, licitação, políticas públicas, entre outras. A gente tem inúmeras disciplinas que vão tratar cada uma dessas partes que compõem esse processo de gestão. Então, a expectativa é de que ao longo do tempo a gente consiga estar colocando no mercado profissionais com essa formação, com essa visão, com esse olhar.
vocês vão perceber que ao concluírem o curso de graduação em gestão pública, o olhar de vocês com certeza vai mudar. Porque durante as aulas, vocês vão discutir situações reais, situações que muitas vezes acabaram de acontecer. Isso é muito comum. Às vezes a situação aconteceu de manhã ou aconteceu à tarde e na aula da noite a gente vai tratar daquele episódio, daquela situação em específico. Vocês farão essas discussões por meio dos fóruns que são propostos, farão essas discussões por meio dos mapas, que são atividades que envolvem, né, e que relacionam a teoria com a prática. E vão vivenciar também nessas disciplinas inúmeros profissionais que muitas vezes acabam aceitando os nossos convites e vindo para as nossas aulas, trazendo para vocês a realidade do serviço público, né? A realidade da gestão pública. Nós sabemos que nem tudo são flores, principalmente no âmbito público. A gente sabe que existe muita dificuldade, muitas vezes até de se fazer o que é correto fazer. Por uma questão cultural, por uma questão de que já aconteceu, por exemplo, de eu chegar em órgãos públicos dos quais eu fui contratada para consultoria e eu ouvi respostas do tipo, mas aqui nós sempre fizemos assim. E aí a gente acaba dizendo, olha, mas a forma como vocês sempre fizeram está errada. E ela precisa ser alterada, ela precisa ser feita de uma outra maneira. Então nós encontramos inclusive muita resistência em alguns lugares. Mas essa cultura, ela também vem mudando, né? E o servidor público, gente, principalmente em função do peso da responsabilidade de ser um servidor público, ele tem buscado essa capacitação, ele tem buscado essa compreensão, porque ele sabe que ele pode vir a responder por improbidade administrativa e muitas vezes ele acaba respondendo sem ter noção de que aquilo que ele estava fazendo ou aquilo que ele permitiu que fosse feito está errado e que ele, né, vai ter que responder por essa situação. Então, eu tenho percebido, principalmente dos alunos que têm ingressado na gestão pública como uma segunda graduação ou terceira graduação, esse interesse pelo novo, pela compreensão do que é correto, pela forma como a gestão pública efetivamente deveria acontecer. O que eu acho interessante, eu sempre costumo também discutir com os meus alunos, todo mundo entende um pouco de política e um pouco de economia. E, na verdade, a hora que a gente começa a sentar e a debater e a falar sobre isso, nós percebemos que, na verdade, muitas pessoas têm uma preconcepção do que seria uma gestão pública ideal do que seria, né, uma política ideal, um contexto econômico ideal. E na prática não é bem assim que funciona, até mesmo porque mostra o desconhecimento que a gente tem da própria gestão pública. Então, muitas vezes nós achamos, não, o candidato X venceu as eleições, ele tem que assumir e mudar o sistema educacional, ele tem que mudar a forma como o Sistema Único de Saúde está sendo administrado, ele precisa destinar mais verba para tal setor, e não é bem assim que funciona. Nós temos, né, um PPA para ser seguido, nós temos uma LDO para ser seguida, nós temos uma LOA para ser seguida, nós temos um plano plurianual que tem a durabilidade de 4 anos. Então, por exemplo, né, um presidente que assume, vamos supor, em janeiro de 2018, ele pega o último ano do presidente que está saindo, que não necessariamente é reeleito. E quando ele vai embora, ele vai deixar o último ano dele para o novo presidente, se ele não se reeleger. Então, são questões, são regras, é a estruturação de um orçamento público que precisa ser cumprido, ser seguido, e muitas vezes, por falta de desconhecimento, nós achamos que às vezes é o gestor público que não quer fazer ou que não quer realizar. Mas existe toda uma rotina, todo um procedimento que precisa ser seguido e que precisa ser cumprido. E isso vocês com certeza vão aprender. Estando dentro de um curso de gestão pública, vocês vão entender todas essas regras, todos esses caminhos que precisam ser percorridos e, acima de tudo, como que a dinâmica da gestão vai contribuir para bons resultados, que é o que nós brasileiros esperamos, né? Tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. O âmbito privado, pessoal, eles acabam se frustrando muito com os resultados dessas relações que são estabelecidas com o âmbito público, né? É muito comum você verificar as empresas dizendo assim, eu não quero mais vender
para as prefeituras porque as prefeituras não pagam, né? Eu falo, não, mas existe uma lei de responsabilidade fiscal, não é assim, as prefeituras não pagam. Então, você vê que aquela empresa privada, ela tem essa preconcepção de que, não, eu vou vender para o órgão público, não vendo porque o órgão público não paga. Não, o órgão público ele tem que pagar, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que vai repreendê-lo se ele assim não o fizer. Então, eu chego para essa empresa e digo, não, você pode vender para os órgãos públicos, sim, porque passado por um processo de licitação, assinado um contrato, tendo recebido uma ordem de empenho, você vai receber sim, até porque o administrador público ele precisa prestar conta dessas compras. Então, existe toda uma parametrização que até o âmbito privado desconhece e muitas vezes deixa de participar desses processos. A gente não pode esquecer, né, pessoal, que o governo é o maior comprador que o país possui. Ele é o maior comprador, ele compra de A a Z. Você já imaginou se todas as empresas privadas que hoje nós temos aí circulando com essa gama de produtos gigantes que a gente tem, pensassem como essa que eu exemplifiquei para vocês? O governo não ia conseguir comprar de ninguém. E essa relação de comércio, quando feita de forma lícita, ela é extremamente importante, tanto para os contratantes quanto para os contratados. Então, o órgão público, ele compra bem, compra com qualidade, compra com um preço justo. E o fornecedor vende bem, vende para um bom pagador e vende por um preço justo. É esse tipo de produto que nós esperamos nos hospitais, é esse tipo de produto que nós esperamos nas escolas, é esse tipo de produto que nós esperamos nas creches, é esse tipo de produto que nós esperamos nos postos de saúde que dão atendimento para a nossa comunidade. Aí nós temos essa relação de empresas privadas com o âmbito público. E nessa relação de órgão público e empresa privada, nós temos esse profissional da gestão pública que estabelece essa ponte, faz essa relação e faz com que essas relações de comércio aconteçam da melhor maneira possível, deixando tanto os contratantes quanto os contratados aí satisfeitos com o processo. Que legal. Vocês estão vendo então que para o curso de gestão pública tem uma série de possibilidades, de potencialidades. E eu fiquei um pouquinho enciumado até da Daniela falar tão bem do curso, apesar de eu também ser professor do curso de gestão pública, mas eu vou falar um pouquinho mais então das potencialidades, das expectativas e do perfil do profissional que nós formamos aqui no nosso curso de gestão do terceiro setor. Por exemplo, Daniela, você sabia que a gente tem o único curso de gestão de entidades do terceiro setor em EAD no Brasil? Não, Olha não que sabia. legal. Nós temos, então, uma possibilidade aqui no Unicesumar de formar profissionais específicos para a gestão desse tipo de entidade. E que profissional nós formamos aqui no nosso curso, pessoal? Nós formamos um profissional que, assim como no curso de gestão pública, tem uma base ampla para lidar com as diversas possibilidades ou os diversos problemas aos quais ele está sujeito na gestão dessas entidades. Por exemplo, o profissional que nós formamos aqui no curso de gestão de organizações do terceiro setor, ele aprende e troca com a gente nas aulas e por meio das atividades, como a Daniela mencionou, como pensar e como estruturar uma análise de conjuntura, como fazer uma prospecção do cenário onde essa entidade atua. Como a Daniela bem pontuou, nós vivemos um momento de instabilidade política e de recessão econômica. Se para as empresas privadas, se para os trabalhadores, o dinheiro parece que tá escasso, para as entidades sociais também. É cada vez mais difícil, nesse momento de instabilidade, que os recursos estejam disponíveis. Então, ter bons profissionais que saibam como captar recursos, que saibam como elaborar bons projetos, que saibam como contextualizar qual é o espaço onde essa entidade atua, quais são as possibilidades e as potencialidades de serviços que elas podem prestar a partir do recebimento, da concessão desses recursos públicos, é essencial. Como as entidades do terceiro setor não podem desenvolver nenhum tipo de atividade que vise o lucro ou que vise a obtenção de recurso direto, essas entidades trabalham por meio de repasses do poder público, do poder privado, por meio de doações, por meio da mão de obra que venha também de forma voluntária. Ou seja, em um momento em que os recursos econômicos são escassos, ter bons profissionais, ter gestores que sejam capacitados, habilitados para entender
o cenário no qual essas entidades atuam é essencial. E o que a gente ensina aqui no curso? Para além de conseguir projetar um cenário, conseguir olhar quais são os aspectos, tanto aqueles aspectos mínimos, pessoal, como aqueles que dizem respeito à própria estrutura da entidade, até as potencialidades de acesso à mão de obra, quais são os campos da gestão pública onde o diálogo é mais fácil, onde nós conseguiríamos, ou onde vocês podem conseguir captar recursos também junto às entidades privadas. Tudo isso a gente aprende no curso. Nós aprendemos, então, como prospectar cenários, como buscar a captação de recursos, como elaborar projetos, como gerir pessoas. Eu disse para vocês há pouco que a maior parte das pessoas que atuam no terceiro setor o fazem de maneira voluntária. Ainda que não haja um vínculo formal, é muito importante pensar como gerir toda essa mão de obra, seja mão de obra formal, seja mão de obra voluntária. É importante pensar como gerir os projetos, como gerir os serviços que são prestados, quais são os resultados, analisar, construir indicadores é extremamente importante. Porque se o governo repassa os recursos para a minha entidade, Daniela está lá, gestora pública, repassou recursos para a minha entidade, depois eu não consigo mostrar para ela quais são os indicadores que demonstram os resultados daquilo que eu consegui fazer com os recursos públicos, eu não vou ter acesso aos recursos novamente. É importante, então, pensar o processo como um todo, desde a base da entidade, desde como constituir juridicamente uma entidade, até como montar um projeto, como buscar os diálogos para a captação de recurso, como trabalhar em rede, porque essas entidades trabalham em rede não só quando a gente pensa os voluntários que circulam as entidades, mas o próprio conjunto das entidades precisa, em alguma medida, se articular. Eu disse no começo que hoje em dia o setor público abre espaços de participação institucional, como as conferências e os conselhos de políticas públicas. Mas esses espaços não têm condições de abrigar todas as entidades. Pense em um município que tenha, por exemplo, 7.000 entidades. Ora, não há cadeiras, não há espaço para que todas essas pessoas participem e falem. Então, grupos de entidades têm que constituir redes para escolher os seus representantes, para que esses representantes sejam capazes de encaminhar as demandas, de lutar por determinada pauta, de defender a necessidade de investimentos, e também esse trabalho em rede é abordado ao longo do curso, além de aspectos legais que são específicos, desde o marco regulatório das organizações da sociedade civil, até mesmo aspectos de contabilidade pública, porque nós dependemos, como eu já disse para vocês, de recursos públicos para gerenciar essas entidades, e uma série de outros aspectos que passam ou que perpassam a atuação que nós esperamos que os gestores dessas entidades tenham depois. O que é importante falar sobre quem são as pessoas que buscam o curso ou que se empenham em cursar a gestão de organizações do terceiro setor. Assim como no caso da gestão pública, que a Daniela abordou com vocês, é importante dizer que nós temos dois perfis de pessoas. Temos um grupo de pessoas que já atuam nessas instituições e que talvez estão aqui pela segunda ou até mesmo pela terceira graduação, que buscam se especializar, que buscam mais conhecimento, que buscam atuar de uma maneira mais enfática nessas entidades com as quais elas já dialogam, seja de forma voluntária ou seja de forma juridicamente constituída. E nós temos também aquelas pessoas que têm buscado no terceiro setor um campo para iniciar a vida profissional. E qual é esse campo? Esse campo é extremamente amplo. Para vocês terem uma ideia, em termos de ordenamento legal, ordenamento jurídico, são 12 as possibilidades de classificação das organizações da sociedade civil no Brasil. Isso significa que essas entidades atuam desde a área de habitação social, área de saúde, de assistência social, até aquelas que às vezes a gente acha que são menos importantes ou que não necessitam de formalidade, né, Daniela? Como os projetos culturais, os projetos esportivos, a atuação em pautas que parecem específicas ou que às vezes parecem menores. Por exemplo, pessoal, um projeto de capoeira. Ele pode funcionar de maneira completamente voluntária e nada institucionalizada. Mas dependendo da comunidade onde esse projeto é desenvolvido,
você não tem condições de ter sempre voluntários para dar as aulas de capoeira para as crianças, para os adolescentes ou para os adultos. Você não tem condições de dar roupa adequada para que essas pessoas pratiquem os exercícios. Ora, eu estou de jeans. É impossível fazer aula de capoeira de jeans. E acredite, em algum momento da minha vida eu já fiz aula de capoeira e não seria possível assim. Ou quando a gente pensa em uma entidade que atua com pessoas idosas, aquelas pessoas que já se aposentaram e buscam algum tipo de atividade, já que a gente sabe que muitas acabam até mesmo entrando em depressão quando abandonam o mercado de trabalho. Nem todas essas pessoas, principalmente as mais carentes, têm condições de levar materiais para participar dessas aulas. Uma tela para fazer uma aula de pintura não é barato. Então, se a gente não puder fornecer uma tela para essas pessoas, a gente vai afastar o público que poderia participar dessa possibilidade, que é mais do que produzir uma tela. É uma possibilidade de integração social, é uma possibilidade de manter essa pessoa se sentindo cidadã, porque ela faz parte de um círculo de outras pessoas, ela convive com outras realidades, ela troca, ela dialoga, ela tem ali um campo para inserção, inclusive, em outras atividades que vão além daquela que ela buscou. Então é importante pensar nessa finalidade também social da nossa atuação. Quando eu digo que nós buscamos formar profissionais que promovam mudanças, melhorias na realidade social, eu estou falando em todos os âmbitos. E aí eu diria o seguinte, se você tem um projeto, atua numa entidade que tem uma atuação junto a 100 pessoas, a 200 pessoas, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se você puder desenvolver um projeto, que seja um projeto de leitura para crianças em pré-escolas, e você contemple por semana 200 ou 300 crianças, é um projeto maravilhoso. Se você tiver um projeto que vai atender pessoas que estão acamadas e que vai buscar algum tipo de inserção dessas pessoas na sociedade, seja através também da leitura, seja através da pintura, seja através do diálogo, isso é importante mesmo que você consiga atingir 4 ou 5 pessoas ao longo da semana. Porque o que a gente busca não é necessariamente um resultado quantitativo. É importante termos em mente, e aqui o nosso corpo docente do curso tem essa clareza, de que nem todos os resultados são quantificáveis. Às vezes, pessoal, a gente trabalha com aspectos muito específicos de melhoria da qualidade de vida. Seja fazer com que as pessoas se sintam cidadãs, que essas pessoas se sintam ouvidas, que essas pessoas tenham algum meio de poder levar a sua demanda para que nós, gestores dessas entidades, tenhamos condições de diálogo com o serviço público. Já que muitas dessas pessoas sequer conhecem as possibilidades de buscar o serviço público ou até mesmo não entendem que são cidadãos de direitos. É muito comum, principalmente entre as pessoas mais humildes, nós ouvirmos que algo que o serviço público faça por elas é um favor. Isso é muito triste, né, Daniela? Porque, principalmente depois da nossa Constituição, que está em vigência, a Constituição da década de 80, nós sabemos que há uma série de direitos sociais que têm que ser garantidos pelo Estado. O Estado tem uma série de dificuldades, tem uma série de debilidades, que passam inclusive pelo fato de nós termos muitos servidores e poucos gestores públicos de fato. E aí as entidades do terceiro setor têm que buscar trabalhar em parceria com o Estado para a gente melhorar em alguma medida a vida em sociedade, a forma como as pessoas entendem e se portam como cidadãos. O que é legal a gente pensar, e acho que isso vale para os dois cursos, que nós não estamos preocupados aqui, e eu falo em meu nome, a Daniela pode complementar, e não falo só em nome dela também, mas de todo o nosso corpo docente, em formar profissionais. A gente está preocupado aqui em formar cidadãos, em ajudar a formar pessoas que repliquem esse tipo de conhecimento para que nós possamos, em alguma medida, contribuir para melhorias na sociedade como um todo. Sabe aquela história de efeito borboleta, que uma borboleta bate asas e aí o vento se expande para os lados e gera algum outro tipo de efeito, e esse efeito é maior e maior e maior? É esse tipo de efeito que nós buscamos produzir. Então, se a gente consegue formar profissionais que tenham uma visão um pouco mais humanística, que tenham uma visão gerencial sobre como lidar tanto com o setor público quanto com as organizações do terceiro setor, a gente tem condições de avançar para a finalidade última,
quer promover mudanças na realidade social como um todo, né, Daniela? Perfeito, professor. Acho que não teria como fazer uma colocação mais assertiva. Eu acredito que é realmente isso. Nós buscamos esses profissionais, a formar esses profissionais, e eu acho que o mais importante, né, é colocar que ainda assim dá para ganhar dinheiro. Lógico que nós buscamos uma capacitação, nós buscamos uma profissionalização, porque nós precisamos de trabalho, nós precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho, porque afinal de contas todos nós precisamos viver, né? E tanto numa área quanto na outra área, são profissionais bem remunerados, obviamente, desde que sejam profissionais que também consigam dar o retorno esperado, tanto nas organizações do terceiro setor quanto no âmbito público. Eu acho que os concursos públicos a gente consegue acompanhar pela internet, você vê que muitas vagas que são oferecidas, muitos cargos que são oferecidos já tem um valor de salário bastante importante, bastante consistente, e esses profissionais que trabalham no âmbito privado, para fazer essa ligação entre as empresas privadas e o setor público, são profissionais também que são bem remunerados, que têm bons salários, são profissionais que inclusive trabalham com salários fixos, mais comissão sobre as vendas que são realizadas e que traz aí uma inúmera gama de possibilidades, de oportunidades para as pessoas que estão envolvidas dentro dessa área. Então, olha que bacana, gente, vocês vão estar estudando tanto na gestão pública como nas organizações do terceiro setor. A gestão dessas organizações, vocês vão estar estudando coisas muito legais, vão estar aprendendo um monte de coisa bacana que vai servir tanto para a escolha profissional que você fez, quanto para você, para sua satisfação pessoal, enquanto cidadão, enquanto indivíduo pertencente a esse contexto, a essa sociedade, e ainda vai ganhar dinheiro. Olha que coisa legal, não é, professor? Então, se você ainda não se matriculou, corre lá se matricular. Se der para fazer os dois cursos ao mesmo tempo, também é ótimo. Existem essas possibilidades aí em alguns casos. E nós esperamos aí em breve encontrá-los nas nossas disciplinas, ao longo dos cursos. Nós nos colocamos aí à disposição de vocês, caso vocês queiram falar conosco por meio dos nossos e-mails, algumas dicas, algumas ideias para projetos, para as pesquisas. Existem alunos que são super antenados, já ingressam no curso e já procuram se engajar em alguns projetos, em algumas pesquisas, e a nossa ideia aqui é ajudá-los da melhor maneira possível. Não é isso, professor? É isso mesmo, Daniela. Bom, pessoal, a gente está caminhando agora para encerrar, então, esse nosso bate-papo, e eu faço minhas as palavras da Daniela. Nós temos, então, dois campos muito amplos de atuação. De fato, para bons profissionais, a remuneração é uma remuneração compensatória. Como nós deixamos claro, existe uma carência de bons profissionais em ambas as áreas, e nós esperamos mesmo que vocês sejam muito bem-vindos aos nossos cursos. Se vocês quiserem cursar os dois, vai ser muito bacana, porque há muitos diálogos possíveis. O tipo de conhecimento que a gente produz nesses cursos dialoga muito, as possibilidades são amplas. E, além disso, como a Daniela bem lembrou, a gente tem uma vivência muito prática que acontece atrelada com as nossas experiências teóricas e as aulas que a gente ministra para vocês. Além disso, nós estamos sempre abertos a projetos, a pesquisas, a atividades de extensão. Então, venham trabalhar conosco, venham conhecer os nossos cursos, sejam nossos alunos, dialoguem, nos ajudem a nos formar como profissionais, a nos formar como cidadãos, enquanto a gente também os ajuda a se formarem como cidadãos, a se formarem como profissionais, tá bem? Pessoal, foi um prazer trocar essas palavras, essas ideias com vocês. Eu agradeço a professora Daniela por esse momento de integração e esperamos vê-los em breve. Nos procurem, entrem em contato com a instituição, entrem em contato conosco e nos vemos logo nos cursos de gestão pública e de gestão das organizações do terceiro setor. Até mais!